Vou fazer uma breve introdução. Primeiro, boa tarde a todos e a todas. Olha, amigaça. Há coisa de um mês, o Eduardo, numa reunião de trabalho onde estávamos nós quatro, portanto, esta comunicação é minha, do António Fragoso, do Eduardo e da Marisol, que está aí algures, já perdi. Há coisa de um mês, o Eduardo desafiou-nos, para não dizer outra coisa, para fazermos uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que foi falado antes, não mete qualquer tipo de inteligência artificial, mete sim a nossa inteligência e capacidade de trabalho e, sobretudo, muitos livros e muitos artigos, mas também te digo, Eduardo, depois do que eu vi hoje à tarde, se calhar da próxima vez eu meto o ChatGPT a fazer esta coisa e não perco não sei quantas horas do meu tempo que não perdi a estudar, porque foi verdadeiramente isso que tivemos que fazer. Isto foi só uma pequena introdução e só para brincar um bocadinho aqui convosco também. Bem, eu vou falar-vos de algo que a Universidade tenciona, ou tem intenção de implementar de uma forma suave, talvez daqui a algum tempo, e tem a ver com aquilo que se designa, os homens em inglês, Learning Service. Isto surge no contexto de um projeto ligado à Universidade dos Mares, que é assim que eu gosto de chamar-lhe, e também está relacionado com o projeto SOWALG. E eu vou tentar dar-vos algumas dicas, digamos assim, algumas ideias muito introdutórias sobre o que é a aprendizagem em serviço, também para perceber qual é que é o interesse de todos nós, porque eu incluo-me aqui também, em relação a isto, e falar-vos um bocadinho na ligação entre a universidade e a comunidade no contexto particular da aprendizagem em serviço. Por isso vou começar com uma breve contextualização, eu vou tentar não ser muito aborrecida, dizer-vos o que é, segundo a literatura da área, a aprendizagem em serviço, potencialidades e constrangimentos, e no fim tenho 2 videozinhos, se calhar só vou mostrar um porque quero respeitar os 20 minutos que me impuseram desde o início. E começando com uma breve contextualização do que é isto de aprendizagem em serviço, que é a tradução à letra. Podia usar-vos aqui o termo em inglês, que seria mais adequado, mas de facto em português é um termo que já tem algum tempo. Não existe ainda hoje uma definição uniforme. Aparece com diferentes designações, quer na língua inglesa e americana, quer às vezes também nas línguas francófonas, mas aquilo que é importante aqui transmitir-vos é que tem a ver com comunidade por um lado, parcerias entre estudantes, professores do ensino superior e parceiros da comunidade, e envolve aquilo que se entende por uma interação complexa, prática, presencial, sem máquinas, em que as pessoas têm que ir aos sítios e, neste caso, a universidade tem que ir à comunidade e a comunidade tem que vir à universidade. Tem a ver com ligações entre atividades comunitárias, que não são voluntariado. Eu ainda pensei em introduzir aqui essa distinção, mas depois achei que já era para outra formação, que depois pedirei a alguém para fazer. Conteúdos curriculares, portanto aquilo que vem nas nossas fichas de unidade curricular, e resultados de aprendizagem. As origens, isto deve estar pequenino, não é para vocês lerem, é só para terem uma noção que a primeira vez que apareceu o termo a nível mundial foi em meados da década de 60, nos Estados Unidos da América. Foi a primeira vez que foi mencionado o termo aprendizagem em serviço e tinha a ver com um programa de estágio no qual os estudantes obtinham créditos ou recebiam uma compensação financeira. Isto é muito comum nos Estados Unidos, como vocês sabem, inclusive para participar em investigações, e trabalhando em projetos sociais, os estudantes nessa altura recebiam esporadicamente essa compensação ou créditos correspondentes aos nossos CCTS atualmente em termos disciplinares. Desde na década de 80 e num contexto muito particular nos Estados Unidos da América, a geração de estudantes americanos foi classificada como sendo superficial e egocêntrica, e houve um rapazinho de Harvard que quis provar o contrário e fundou uma organização que se chamava Campus Outreach Opportunity, em 1984, que serviu de ponto de contacto, onde os estudantes começaram a envolver-se socialmente e utilizavam as suas competências e capacidades em prol do bem comum, da própria comunidade em que estavam inseridos. Até meados da década de 80, as universidades americanas tinham coisas muito pontuais em termos de aprendizagem em serviço, apenas alguns estudantes aproveitavam.
É no final da década de 80 que começou algum crescimento mais significativo e várias faculdades americanas adotaram esta forma de aprender, porque trata-se de uma forma diferente de aprender, muito diferente daquela a que nós normalmente estamos habituados no contexto do ensino superior, e cujo objetivo era, à data, e pretende-se que assim continue, promover o envolvimento cidadão ou cívico, a responsabilidade social dos estudantes para com a sociedade. Só a partir da década de 90, isto ainda em termos históricos, é que se generalizou nas universidades americanas, portanto é uma prática muito comum e alcançou alguma popularidade nas universidades europeias. Aqui ainda estamos um bocadinho atrasados, como sempre, mas também não faz mal, e é uma estratégia como outra qualquer que podemos utilizar se assim entendermos. Então, por um lado, a aprendizagem em serviço e pensando naquilo que é a parte didática do ser professor e de utilizar como estratégia pedagógica. As atividades que são organizadas num contexto de uso desta técnica são orientadas para a comunidade e, ao mesmo tempo, o que é que se tenta com isto? E todos aqui ouvimos falar do processo de Bolonha, portanto, a partir da implementação na Europa do processo de Bolonha, começou a falar-se de uma terceira missão da universidade, tem a ver precisamente com as questões da responsabilidade social. E é neste âmbito que a aprendizagem em serviço pode ter potencialidades e pode ser utilizada não direi por todos os professores nem em todas as áreas científicas, mas em muitos contextos académicos e estamos inclusivamente neste momento a fazer a identificação da listagem das unidades curriculares e cursos em que poderia haver algum contributo para desenvolvermos também esta abordagem aqui. Aqui estão alguns termos que quem fizer uma pesquisa em inglês encontra: Community-Based Learning, Community-Based Service Learning ou simplesmente Service Learning, e a tradução à letra para português será então a de aprendizagem em serviço. Portanto, tem a ver com serviço comunitário, tem a ver com uma coisa que nós usamos, um termo que nós utilizamos muito nas ciências da educação e na psicologia da educação, que é a aprendizagem significativa, aprendizagem experiencial. Portanto, não vos vou falar dos teóricos que falam sobre este assunto, isso será para a formação que o Eduardo quer que eu depois dê a pessoas que se interessem por esta temática, mas tem a ver com uma forma diferente de aprender, e estou a falar da forma como os nossos estudantes aprendem, não estou a falar de nós enquanto professores. É desenhada para proporcionar aos estudantes a oportunidade de aplicarem conhecimentos e competências que aprendem nas aulas, na comunidade. Portanto, é difícil. Atenção, isto não é uma coisa que se faça assim de hoje para amanhã. Portanto, é algo que é complicado e exige da nossa parte competências que nós muitas vezes não temos e que demoram a ser desenvolvidas. Promove o desenvolvimento de competências culturais, o envolvimento cidadão e, fundamentalmente, o que se pretende com a utilização da abordagem é dar resposta a necessidades da própria comunidade. É uma experiência educacional que inclui diferentes campos disciplinares ou diferentes áreas científicas que se quiserem. É algo que é organizado, não é à maluca, e desculpem-me a experiência, não é uma coisa que vamos todos com eles agora fazer uma cena muito engraçada, muito criativa, muito gira, a um sítio qualquer, ali a um lar de idosos, ou a um hospital, ou a um teatro, ou sei lá, a um café, ou a um centro comunitário. Não é disso que se trata. Trata-se de atividades organizadas que têm obrigatoriamente que corresponder a necessidades que a comunidade identifica connosco, universidade. Implica, por isso, reflexão, e a reflexão é feita pelos estudantes em conjunto com quem os orienta, que são os professores, sobre causas complexas, e só assim é que conseguem, de facto, uma compreensão aprofundada dos conteúdos do curso, por um lado, e das necessidades da comunidade, por outro. Promove, sobretudo, o desenvolvimento de valores pessoais e a responsabilidade cidadã. E toda a literatura sobre isto insiste nisto: responsabilidade social, desenvolvimento de valores, responsabilidade cidadã. Os estudantes, de alguma forma, e há investigação que comprova isto, desenvolvem formas de aprender e pensamento crítico, permite cooperação de formas diferentes daquelas a que habitualmente estão habituados no contexto de sala de aula num trabalho de grupo, e promove o desenvolvimento pessoal e melhor desempenho académico. Então,
Quando entramos na literatura, em termos de didática, sobre a aprendizagem em serviço, alguns autores referem o envolvimento ativo dos estudantes e experiências realistas, não faz sentido ser de outra maneira, portanto, as situações de aprendizagem com que eles sejam confrontados têm que ser autênticas, falam na resolução ativa de problemas, o problema tem que ser pessoalmente significativo para o estudante e socialmente relevante, senão não tem interesse nenhum e não há como tentar resolvê-lo. Fala em lidar com a complexidade dos problemas, e aqui tem que ser problemas da vida real, e é a única palavra que eu não traduzi para português porque o próprio dicionário Priberan não identifica. A palavra que ele me dá é situatedness, em que devem ser oferecidas oportunidades reais de aprendizagem que devem ser sempre acompanhadas de conteúdos disciplinares. E, ora, qual é que é a diferença fundamental, ou uma das diferenças fundamentais, e isto pode ser um constrangimento muito grande. Implica, fazemos as coisas desta forma, e eu sinceramente falo por mim, porque não estou habituada a fazer as coisas desta forma, implica mudança no papel dos professores. E porquê? Porque difere daquilo que são as pedagogias tradicionais que nós conhecemos, que utilizamos, que são mais positivas, que são um bocadinho aquilo que eu estou a fazer aqui hoje, não é? Em que eu estou a transmitir-vos informação sobre algo que aprendi recentemente. E daqui a bocadinho vocês vão-me colocar questões às quais eu espero saber responder, mas se não souber responder também direi. Portanto, é muito diferente das pedagogias tradicionais e exige que os professores assumam papéis na orientação dos processos de aprendizagem individuais, que é algo a que nós muitas vezes não estamos habituados. E uma coisa é orientar um estudante de mestrado, individualmente, ou um estudante de doutoramento, outra coisa é orientar uma turma inteira e conseguir que naquela turma pequenos grupos se dediquem a atividades desta natureza que tenham implicação numa determinada comunidade. Pode ser em Faro, em Olhão, em São Brás de Alportel ou noutro sítio qualquer. Portanto, implica que nós também tenhamos conhecimento sobre o que é a aprendizagem autorregulada, auto-organizada, a aprendizagem cooperativa, significativa, experiencial, que são teorias todas que sustentam diferentes formas de ensinar, mas sobre as quais eu não vos vou falar aqui. Implica que nós sejamos capazes de pôr os alunos a refletir sobre os assuntos, e temos que ser nós a dar orientações para os alunos refletirem sobre as coisas e pensarem. Implica, se calhar, adotarmos modelos de comunicação e cooperação diferentes daqueles que temos. Implica tarefas adicionais àquelas que também já temos, e significa que nós podemos passar a assumir, e isto não é necessariamente negativo, atenção, múltiplos papéis, porque por um lado somos académicos, somos especialistas nas nossas áreas, mas por outro lado aquela linguagem das ciências da educação também do professor enquanto facilitador de processos de aprendizagem, que é algo que não se faz num dia, nem numa semana, nem num semestre, nem num ano. Nós não conseguimos facilitar a aprendizagem numa única unidade curricular sequer. Portanto, temos aqui uma interseção entre aquilo que é a comunidade, os estudantes e a universidade, em que a aprendizagem em serviço aparece no meio, na relação entre estas três dimensões. Em suma, a ideia é que se consiga, de alguma forma, relacionar a teoria que nós transmitimos fundamentalmente no contexto das nossas aulas à prática, e isso pode ser feito num curso de Ciências da Educação e da Formação, como pode ser feito num curso do ISE, daqueles que tu identificaste, Eduardo, que eu agora não sei o nome, ou num curso que a Marisol identificou na SGHT. Tem a ver com necessidades da comunidade, experiências no contexto da sala de aula, pode incluir experiências em serviços em escolas, em iniciativas sociais, em instituições públicas como câmaras municipais, hospitais, segurança social ou outras, organizações sem fins lucrativos, instalações para pessoas portadoras de deficiências, empresas, em diferentes contextos, dependendo um bocadinho daquilo que é a necessidade da própria comunidade em causa. Relacionada com desenvolvimento pessoal e envolvimento cidadão, como já vos disse, ligação sempre entre aprendizagem académica e experiência de serviço comunitário, e tentar sempre relacionar conteúdo, recursos e questões relevantes da sociedade. Portanto, temos três grandes conjuntos de objetivos que estão associados a esta forma de fazer aprender, se quiserem.
objetivos de âmbito académico, de âmbito cidadão ou cívico, se quiserem, porque tem a ver com conhecimentos de cidadania, e objetivos relacionados com a dimensão mais pessoal, de valores e atitudes pessoais que também podem e normalmente não estão centradas no foco dos cursos, até porque os estudantes muitas vezes passam por aqui e nós pouco nos apercebemos, quando são turmas muito grandes mais frequentemente, se eles de facto desenvolveram alguma coisa ou não, e às vezes nem os conhecemos. Não vos vou ler isto. Há potencialidades, há benefícios para estudantes, para professores, para instituições. Só a título de exemplo, tem a ver com maior capacidade para apoiar o desenvolvimento dos estudantes, o debaterem problemas da vida real, podem funcionar como um espaço para refletir sobre experiências pessoais e de grupo, pode permitir um desempenho mais eficaz no mercado de trabalho, ainda que nem sempre seja fácil de medir. Em relação aos professores, estão identificadas algumas potencialidades ao nível da aprendizagem cooperativa e da própria produtividade em termos pedagógicos. Esta parte o Eduardo traduziu, porque estava em inglês e nós achámos que não devia estar. Proporciona ligação com situações do mundo real. A aprendizagem em serviço permite também fazer a ponte entre conceitos teóricos, foi ele que traduziu, e a aprendizagem experiencial e aquilo que, e se calhar não é uma linguagem que seja conhecida de toda a gente aqui, mas o que se chama de aprendizagem ativa na sala de aula. Não é criativa, é ativa na sala de aula, não é tudo ao monte fé em Deus, está bem? Para as instituições de ensino superior, alguns estudos falam em acumulação de conhecimento ao longo do tempo, permite também o desenvolvimento gradual de infraestruturas comunitárias. Para a comunidade, os benefícios se calhar são maiores do que para os outros intervenientes, e há também já alguns estudos que indicam benefícios para os empregadores, pois porque permite oportunidades para repetir e reforçar conceitos, facilita a retenção e transferência de aprendizagem para agências sociais e organizações empresariais ou de serviços. Então, eu tenho 2 vídeos, não sei quanto tempo é que demorei. Tenho 2 vídeos, vamos ver estes vídeos, só para isto ali, o CIEU material, ou material CIEU, é do projeto em que a Universidade está, como todos sabem, da CIEU. Nós temos, eu e o António, o Eduardo e a Marisol, estamos num work package relacionado com estas questões, e há uma série de colegas que não somos nós, que trabalham as questões da aprendizagem em serviço já há muito tempo, de outros países, e há um site onde nós temos muito material sobre isto. Foi de lá que estes vídeos foram retirados. Isto vai funcionar à primeira e, portanto, eu vou pôr-vos o primeiro. What is service learning? Service learning is a teaching method that combines service, explicit learning objectives, and deliberate reflection to expose students to the needs of society. Service learning is different from volunteering because it is academically based, giving students an opportunity to apply his or her classroom knowledge toward a community project. This gives students an active learning opportunity, which gives the student not only course credit, but an opportunity to make a greater impact on his or her community. By encouraging a student to get involved locally, a sense of civic responsibility and awareness is fostered. This experience enriches student learning through actively interacting with course material to create community-based solutions. The combination of service and learning gives students an opportunity to develop his or her interpersonal skills while also developing critical thinking skills through the same project. The best trait of service learning is its focus on equal benefits for the provider and the recipient of the service. Communities stand to gain just as much from service learning as the students. Not only does service learning provide a group of people willing to help, but it fosters an ethic of service and participation in students who will be tomorrow's volunteers and civic leaders. Agora, curvadas a cerca de 90. E o ombro é parado neste ponto durante toda There a are a noite, lot of pois é ways provável to que help. mantenha em cima da almofada. Tem o outro braço aqui cruzado, criando tensão acumulada na zona dos peitorais. There are a Vai lot criar of muita ways to pressão. help and get involved E está in a what is falar called alguém em service português learning. do Brasil. But how do you start? Vai. There are a lot of ways to help and get involved in what is called service learning. But how do you start?
Service learning is a process of connecting your learning to needs in the community. Here's how it works. You create a plan, follow a process, and make a positive impact for others and for you. It all begins with investigation. Take some time and look at the world around you. Think and act like a detective. What are some issues you care about? What resources or talents do you have to make a difference in the world around you? What does your community need? Just as you study geography to discover the physical placement of things in the world, you investigate and study community needs to discover what can be improved. Next, it's time for preparation. You can work with classmates, teachers, and your community to create a plan around how you're going to address these needs. You could work with your science teacher to collect water samples, or ask your gym teacher to help host a jump rope-a-thon. You could even work with your classmates to write a grant in order to purchase materials or transportation. Ask yourself, what do we need to achieve our goal? Who might be able to help us? And how can they help? Then take action and dedicate some of your time, talent, or treasure to make a difference. There are 4 types of service to consider. Direct service is when you work directly with or for people, animals, or the environment. You can provide indirect service. This is when you take action without even seeing who you help. You can also advocate and lend your voice to a cause or movement, or do original research and gather information about an issue to inform others to take action. Throughout the entire process, it's important to reflect. Take a step back and look at what you're doing with fresh eyes. Think about what's happening before, during, and after you take action. What do you hope to accomplish? How are you doing? Could you make it even better? Reflection is the time to think, discuss, and learn from your actions. Finally, demonstration is the time to show off your challenging work. Take center stage to explain what you learned and share the cool things you accomplished for those you helped, the community you served. Investigate, prepare, take action, reflect, demonstrate. This is the strategy that will make your service learning more than a one-time action. It will kickstart a meaningful experience with a lasting effect. Give it a try and see for yourself the great things you can do. If you learn about philanthropy, then it kind of affects your future. Like you become a better person. It means more than just giving. Sharing, helping people, and just making sure everyone can be the best they can. There's just a satisfaction to me about giving back to people that aren't lucky enough to have what I have, like food or a home to stay in. So just giving back to them and allowing them to have a part of that, even if it's just one meal, it means a lot to me. Pronto. Cá estão. Obrigada.